Olá, pessoal. Sejam Ops. Só porque eu falei, vamos Ué, começar. o primeiro é sempre um Vamos lá. aquecimento. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConnectCast. E eu estou aqui, né, juntamente com a Aline, que já vai se apresentar, e com o Andrei, para a gente falar um pouquinho sobre inovação, sobre liderança, sobre essas temáticas que são tão presentes no nosso dia a dia. Eu sou a Silvana Pampu, founder do Connect Executive Hub, e vou estar juntamente com a Aline compartilhando esse bate-papo, né, batendo papo aqui com o Andrei. Eu vou passar para a Aline. Aline, se você puder nos contar um pouquinho do que é Hot Milk, nosso grande parceiro dessa jornada. Então, fica à vontade. Oi, pessoal, prazer conhecer vocês. A Hot Milk hoje é o ecossistema de inovação da PUC Paraná. Então, nós temos o DNA da universidade e nós fazemos essa ponte, né, entre startups, empresas, governo, a própria universidade. Então, nós temos aqui 5 frentes de atuação, contar de forma bem rápida. O Hub, onde estamos aqui hoje, né, gravando o podcast, onde a gente acelera e incuba mais de 140 startups, conecta grandes empresas. Temos frente também de P&D, né, então conectando grandes empresas a fazer projetos de pesquisa e desenvolvimento com a universidade. E as outras 3 frentes que eu atuo hoje, como gerente do portfólio de inovação, consultoria de inovação, onde a gente apoia a jornada e estratégia de inovação nas empresas, o Academy, onde a gente forma, né, colaboradores dentro das empresas para estarem preparados, né, nessa jornada de inovação, e aceleração de startups. Que bacana. Aqui são temas bem relevantes que acho que o Andrei vai ter bastante repertório, porque quando você fala do Academy, startups, enfim, é um pouco dessa jornada. Então, Andrei, mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente na jornada. Já é um connect de longa data, né? Então, a gente está aí nessa parceria. Mas queria que você apresentasse um pouquinho para o público a tua jornada, tua trajetória, formação, enfim, antes da gente começar com as perguntas, enfim, de inovação. Olá, Silvana, muito obrigado, né, pelo convite. É sempre um prazer estar falando de inovação com você, né, que tem essa capacidade de fazer conexões, né, e gerar inovação. Meu nome é Andrei Kunin, eu sou engenheiro mecânico, né, eu estava dizendo ainda há pouco que como engenheiro mecânico eu tive a sorte, mas quanto mais se trabalha, mais sorte tem, né, Com certeza. de quando a gente se forma em engenharia mecânica, a gente geralmente tem dois sonhos, né, um é desenvolver aviões e outro é desenvolver carro. E eu estou há 25 anos trabalhando no desenvolvimento de carros, no desenvolvimento de powertrains, né? Então, eu sou um apaixonado pelo desenvolvimento do produto, né? Desse produto, que é um produto tão apaixonante que é o carro. Essa minha jornada, ela começou já há um tempo atrás, né? 25 anos, formado na UFSC, na engenharia, na Universidade Federal de Santa Catarina. E desde então eu trabalho na Renault do Brasil. Tive a oportunidade de desenvolver motores na França, tive a oportunidade de ser o líder da engenharia da Renault na Argentina, né, como membro do comitê executivo da Argentina. E agora, atualmente, eu sou membro do comitê executivo da engenharia na América Latina, né, desenvolvendo plataformas, software, sistemas e também responsável da inovação da engenharia. E aí, trazendo já para a mesa o tema de inovação, a parte do próprio carro em si, a gente já fala dessa transformação. Quando a gente olha nos nossos carros, ele deixa de ser mecânico, né, para todo esse processo de software, sistema e tudo mais, que é a área que você já está envolvido. Então, querendo ou não, você já vive essa rotina, já respira esse ar de quando a gente fala de roadmap tecnológico, tendências, enfim. Mas tem um outro DNA que é como está antenado com o ecossistema, está captando o que está rolando fora e não só dentro da própria indústria como um todo. Como que você tem feito isso e fomentado isso nos teus times? Esse é um ponto muito interessante, porque o mundo automotivo, ele está mudando cada vez mais, de forma cada vez mais acelerada, né? Só para trazer alguns dados do que você acabou de falar, né? O carro como commodity, as peças metal mecânicas, por exemplo, ela é cada vez menos representativo no valor do automóvel. Então, o valor do automóvel hoje, mais de 50% do valor do automóvel hoje são peças eletrônicas, e isso está migrando também para o software. Daqui a pouco, mais de 50% do valor do automóvel vai ser software. Então, realmente, a gente precisa estar conectado com esse novo ecossistema do mundo automotivo, mas não só por causa da tecnologia que está evoluindo, também porque a mobilidade em si está evoluindo. Quando você muda o tipo de tecnologia, você muda o ecossistema com o qual você precisa
estar conectado. Acabei de dar o exemplo de software, né? Desenvolvimento de software. Então é muito importante a gente estar em contato com as universidades, estar em contato com os institutos de pesquisa, estar em contato com startups, estar em contato com os hubs, como a Hotmilk, por exemplo, né? Não é parceira da Hotmilk. Tá? Então, esse contato é muito importante, mas não só a liderança, mas também ter essa noção de que a inovação, o contato com o ecossistema, ele também é muito importante que ele seja capilarizado, né? Em todas a equipe, né? Os times. Por que é importante isso? Porque muitas vezes é dali que sai a verdadeira inovação. Então, na Renault, por exemplo, na nossa engenharia, a gente não tem um time específico para fazer inovação. A gente diz que a inovação é feita por todos os engenheiros. Então, a gente busca esse trabalho de fazer com que os nossos engenheiros estejam em contato com o ecossistema de inovação. A gente tem algumas metodologias para isso. A gente tem, por exemplo, dentro da Renault nós temos o Creative Lab, e a gente estende o Creative Lab para os Renault Labs. São salas e formas de conexões da Renault com as universidades. E a gente estimula, motiva os nossos colaboradores a participarem desses Renault Labs, e no final é um ganha-ganha. Ganha-ganha por quê? Porque o contato dos nossos colaboradores com o ecossistema, com os universitários, por exemplo, gera uma oxigenação, gera criação de ideias, né? Gera inovação. E para os universitários também é muito interessante, porque isso traz os universitários, os estudantes, para perto da realidade da indústria, né? E então acelera o aprendizado deles. Aí, se a gente pega como, por exemplo, grandes hubs e polos de inovação, normalmente tem um tripé. Você está falando de as corporates, as indústrias, você vai estar falando do poder realmente educacional, de ensino, enfim, e muitas vezes, inclusive, o governo. Então, articulando de uma certa forma para fomentar e aproximar. Porque senão você vê cada vez mais grandes pesquisadores, né, em uma sala, mas que não conseguem replicar e aplicar na prática o que a indústria requer, na velocidade que a gente precisa, enfim. Então, acho que aproximar essas realidades realmente é um desafio bem intenso quando a gente fala deste movimento que a gente fala da educação como um todo. Isso é uma verdade. Na realidade, a tríplice hélice ela é fundamental. Quando a gente vê, por exemplo, grandes ecossistemas que existem hoje, né? Vamos pegar o Vale do Silício, por exemplo, né? Já foi um super ecossistema, continua sendo, né? Ou pegamos Israel. Existe realmente diferenciais que a gente pode notar nesses ecossistemas, que são, por exemplo, para mim, os mais marcantes são a capacidade de utilizar toda essa inovação, essa criatividade que vem das universidades. Isso se a gente pega, por exemplo, a Califórnia, você tem grandes universidades, tá, que realmente trazem, e é o berço de inovações, né, fantásticas que a gente vê espalhadas no mundo inteiro. Então, ter a capacidade de utilizar as universidades é fundamental. Outro grande exemplo, quando a gente fala da Tríplice Aliança, é sim a capacidade de ter uma política, uma estratégia de inovação que ajude, como política de Estado, né, que ajude as universidades, mas também as empresas, a se financiarem para desenvolver projetos de inovação. Então, realmente é fundamental essa tríplice. Eu queria complementar, esse papel do ecossistema é de conexão. Acho que essa é a dificuldade, às vezes, que existe de você ter visibilidade, de você conectar da forma correta. Então, a universidade trabalha muito com a ciência. Eu acho que o ecossistema vem e ele dá aquele empurrãozinho de vamos olhar para o mercado, vamos conectar isso a negócios. E a mesma coisa para uma empresa participar, estar conectada, é assim, acelerar esse processo, porque senão você está reinventando a roda. Tem startup que às vezes já lançou isso no mercado, ou tem boas práticas de outras empresas que você pode conectar, e também ajudar as startups a se conectar a grandes empresas, né? Então, todo mundo tem que ter esse olhar. Eu até queria abordar isso um pouco com você, Andrei, porque você é engenheiro, né? E a gente estava aqui batendo um papo que também sou engenheira. Como é desenvolver aqui a gente chama de innovation skills, né? Então, o que é essa habilidade aí para inovar para quem é engenheiro, né? Que é acostumado com métodos, metodologia, números, regras. Como que isso é provocado, né, para o time da Renault? Esse é um grande ponto, porque você veja, né? Eu falei ainda há pouco do exemplo onde a Renault tem uma metodologia para fazer a conexão da Renault com as universidades, por exemplo.
E veja que eu citei que dentro da Renault nós temos um laboratório que a gente chama Creative Lab. Gerar criatividade. Como você gera criatividade? E inovar, no final, o início da inovação é isso, né? É você ser criativo o suficiente para encontrar, para entender que existe aquela dor. E a partir daquela dor, daquele problema, você começa a buscar soluções. Tá? E a criatividade vai para a área do marketing, dentro das empresas, né? Não vai para a área da engenharia. Exatamente. Então, como é que a gente gera criatividade? Então, para que serve o Creative Lab dentro da Renault? Ele serve principalmente, e a gente fala, porque lá dentro ele é baseado no Fab Lab, né? Onde a gente tem as impressoras 3D, ferramentas e tudo mais para gerar criatividade. Mas a gente costuma dizer que o melhor asset que a gente tem lá dentro, a melhor ferramenta que a gente tem lá dentro é a mesa. É a mesa por quê? Porque nesse momento é onde as pessoas estão se conectando, estão conversando, estão discutindo que dores temos, que dores precisamos resolver. Ali a gente faz os design thinkings, né, para encontrar soluções. Então, essas conexões, e daí a gente volta para a pergunta inicial, assim, que essas conexões são fundamentais. Então, estar em contato com o ecossistema gera criatividade, gera as conexões para você pensar, puxa, eu não tinha pensado nisso. Daí, como você liga os pontos? Então, esse para mim, lógico, depois você precisa ter competência técnica, né? Você precisa entender daquele domínio, né? daquela tecnologia que você quer desenvolver, mas o ponto de partida mas eu quero desenvolver o quê? Depois que eu sei o que, é como. E para isso você precisa desses soft skills que é... Muito bom. Aqui a gente fala muito sobre a criatividade, na verdade ela é o processo do pensamento criativo. Isso é bem legal porque me conecta a palavra repertório. Então, se você está conectado ao ecossistema e vivenciando, né, outras experiências, às vezes não é uma experiência vivida, mas vista e lida, você começa a criar repertório, que é onde te apoia no processo do pensamento criativo. E acho que aqui, pegando o gancho, uma das coisas que eu uso bastante no discurso é ampliar repertório. Quando a gente fala que a gente vive muito em mini-mundos, então o desafio você vai se inspirar com novos insights, como o André falou de uma mesa, mas a partir de outras perspectivas. É uma mesa diversa, a gente fala da inteligência coletiva, porque, mais uma vez, se você replica os mesmos formatos, tá todo mundo no mesmo padrão, é difícil você conseguir extrapolar coisas disruptivas, fazer aquelas perguntas do porquê não, por que é assim, aquelas coisas que são meio óbvias, porque o engenheiro em si, quando você fala do desafio, ele é muito pragmático, do tipo, hoje a tecnologia não é possível, não é aplicável. Se alguém vem de uma mentalidade de fora, ele vai te provocar a falar, putz, por que não? E se? E aí vai te trazendo esses insights para co-criar. Eu acho que tem uma curva de maturidade das corporações de uma maneira sistêmica, de como que a gente se relaciona. E aí o papel da Hot Milk, de vários centros, antes era muito mais fácil. Você compra de um fornecedor A, implementa B. Né? É a prática, você compra e adquire. A startup não. Você tem que trazer eles, não né, Ctrl-C, Ctrl-V na tua realidade, na tua dor, e como que você ouve e muitas vezes vai ajudá-lo neste processo de desenvolvimento para conseguir sanar a sua dor ou entregar uma solução pivotada ou algo do gênero. Eu acho que essa curva de maturidade ainda está, eu diria que no começo, a gente não está maduro ainda o suficiente, mas já avançamos, né, de uma maneira sistêmica, as corporações já avançaram. Então, queria a tua percepção também, Andrei. É justamente isso. E quando a gente fala dessa curva de maturidade, é porque você está chegando no segundo step, que é o quê? Primeiro você precisa ter a criatividade, você precisa encontrar lá onde está a tua dor. Você quer resolver, né? Aquela história de que todo dia você senta numa cadeira que está bamba, né? E você se acostumou com aquilo, mas, poxa, aquilo é uma dor. Até que alguém criativo o suficiente fala, não, deixa eu regular a cadeira, pronto, resolveu. Né? Então, geralmente são coisas simples, inclusive. Tá? Só que daí, a pessoa que vai lá e pensa, não, vou regular a cadeira, ele está sendo o quê? Proativo. Então aí começa também outros soft skills muito importantes dentro da inovação. Criatividade, proatividade, protagonismo. Né? E daí quando a gente faz essa analogia com as startups, né, entre uma empresa já centenária e uma startup iniciando agora, a empresa centenária ela tem todas as suas regras, ela tem seus processos, seus procedimentos, e isso faz o quê? Faz com que a gente muitas vezes viva na água morna. O problema da água morna é que ela vai esquentando aos poucos. Né? E a startup não. A startup ela está vivendo o tempo todo na água fervente. Então ela tem que estar acelerada. Então, por isso que a startup,
isso é o dia a dia dela. Isso é o dia dela. E dentro das empresas, das empresas já, né, consolidadas, a partir do momento que elas se encontram na água morna, a gente tem que dar aquele puxa mais para dizer, peraí, gente, vamos lá, vamos trazer mais intraempreendedorismo para dentro, porque senão a gente não vai continuar tendo o nosso diferencial competitivo. Né? Isso é um grande perigo. Para continuar tendo sempre, constantemente, o nosso diferencial competitivo, a gente precisa ter esse espírito de conexão, de criatividade, protagonismo. E acho que aqui um dos temas, né, até na tua fala, né, tá liderando um outro projeto que é da SAE, assim por diante, hackathons, enfim, é justamente para ampliar e fomentar, circular fora. Porque a resposta não necessariamente vai estar internamente, mas vai estar nas relações, nas conexões, nos insights. O que mais que você tem feito? Que dicas que você daria para quem está nos ouvindo? Acompanhar, assim, como que eu amplio o meu repertório? Eu falo muito no poder da rede, de ser diversa, de ser genuína e de você realmente se entregar para as conexões. Porque às vezes as pessoas querem saber o cargo, querem saber a posição e não necessariamente se conectar. Como que você evoluiu isso na tua jornada e que dicas que você daria? Excelente. Quando a gente fala de liderança, né, existem vários critérios para você definir o que é ser um líder e o que é ser um bom líder. Né? Um dos critérios é exemplaridade. Né? Então, você imagina um líder falando de inovação, falando de conexão, se ele não se inova, não se conecta. E então, para, né, você vivenciar isso, você precisa estar conectado, você precisa trazer exemplos de inovação. Na busca desse caminho, né, para mim foi muito importante dessa minha jornada esse trabalho de estar conectado com as universidades. Isso para mim é fundamental. Eu acredito muito que um país, para ele conseguir se desenvolver a inovação do país, e agora eu falo como engenheiro brasileiro, né, engenheiro da Renault, mas como engenheiro brasileiro, pensando no nosso país, a gente precisa fazer com que os nossos universitários continuem trazendo essa bagagem de inovação, transformação. Isso é fundamental. E além disso, a gente busca também se envolver, eu busco me envolver com outras entidades, né? Faz parte do Connect. Né? E também, recentemente, a SAE, que é a Sociedade Automotiva de Engenharia, né? Me convidou para gerenciar um evento super bacana, fantástico, que se chama Hackathon. E a gente tem 2 grandes jornadas nesse evento, uma com os universitários, justamente, né, onde a gente promove a educação empreendedora, e um outro evento com as startups, para poder justamente fazer esse link das nossas grandes startups, porque nós temos muitas startups no país, com a indústria. Hoje o que a gente percebe é que existem uma tendência, né? Assim, eu não vou trazer nenhum dado aqui, tá? Mas é uma percepção do Andrei. Okay? Existe sim uma tendência das startups se interessarem um pouco mais pelo soft, pelas fintechs, né? E dentro da indústria a gente precisa também da solução das startups. Então, dentro dessa preocupação de aproximar as startups também das nossas indústrias, principalmente aqui da região do Paraná e Santa Catarina, da região sul, eu aceitei o convite da SAE e a gente está nessa jornada, é uma jornada fantástica, está sendo para mim, como profissional, um grande aprendizado. Grande aprendizado por quê? Porque eu tenho a capacidade de me conectar não só com a SAE, mas com todas as indústrias que fazem, né, parte da SAE, que são patrocinadoras do evento, né, e também com as universidades, com a Hot Milk, que também é apoiadora e patrocinadora desse evento, com Senai, Sebrae. Eu vou parar por aqui, senão com certeza eu vou esquecer. Vai esquecer alguma coisa. Muito bom. E até dentro disso, Andrei, eu acho que realmente, eu que estou aqui na ponta da inovação aberta, a gente percebe a dificuldade das startups se conectarem nas indústrias. Eu sempre falo assim, como uma analogia, que quando você vai mudar alguma coisa numa indústria que já está tão consolidada, você está mudando tipo, a direção de um transatlântico, né? E a startup é um jet ski dando voltas. Né? Como que você vê isso também para que a indústria consiga absorver? Porque você não consegue colocar na mesma esteira de conexão de um fornecedor comum, né? Como que é também essa tua visão e até se você já aconteceu de conseguir se conectar, né? Como que foi absorver ou andar junto, co-criar com uma startup?
realmente é uma pergunta muito boa. Eu acredito que o ponto, sim, uma resposta pragmática que a gente pode trazer para a mesa, ela é a seguinte: a primeira coisa que a indústria tem que fazer é mudar o seu procedimento de contratação. Né? A gente não pode imaginar contratar, Ali já tem que ser fechar um ágil. negócio com uma startup utilizando Requisitos todos de os uma grande. requisitos, Sim. todos os processos, todas as demandas documentais e tudo mais. A gente pede para um fornecedor já estabelecido, né? Pedir para uma startup não vai fazer sentido. Né? Ela está começando. Tá? Então, esse seria, de forma pragmática, seria o grande primeiro mudança que a gente precisa fazer. Depois, existe uma diferença de idiomas, tá? Que se fala dentro da indústria e dentro da startup. Então, como que a gente faz essa aproximação, né, com idiomas? Eu vou trazer um exemplo de novo da SAE, tá? A gente, para fazer o nosso evento, a gente definiu empresas que se candidataram a aportar para o evento uma dor. Né? Uma dor para Desafio, né? ser O desafio. do desafio para ser resolvido pela educação empreendedora, então pelas universidades e pelas startups, né, que a gente chama de solução aplicada, jornada de solução aplicada. Nosso evento, a gente fez uma curadoria dessa dor. Porque muitas vezes existem dores, e aí vai uma segunda dica, que dá para ser resolvido por uma startup. Ela só pode ser resolvido internamente dentro da empresa. Né? Então, a nossa curadoria foi, primeiro, verificar se essa dor é resolvível por uma startup. E segundo, como a gente expressa esse problema, como a gente expressa esse desafio. Porque muitas vezes a gente fala uma língua que a startup não E entende. sem expor também a dor da Empresa quer empresa, né? resolver. Como que você expõe essa dor? Isso também vem um pouco das dores da Da inovação, confidencialidade, né? confidencialidade, Não, sim. e eu acho que aqui tem até um outro passo complementar. Quando você falou de linguagem, já me recordei. No Connect, a gente faz uma jornada que a gente chama de Board Advisor de startups. Por quê? Porque eu vou pegar, por exemplo, o Andrei é um dos conselheiros Board Advisor, mas junto com outros executivos. Qual que é a dificuldade? Você pega alguém que está acostumado com ROI, com alguns tipos de indicadores e tudo mais de performance, você vai para o mundo da startup, não é a mesma velocidade, não é os mesmos indicadores. Já começa aí um depara do que é. Ele está olhando o burning money dele de 2, 3 meses, o que ele tem, se ele vai ou não captar a rodada de investimento, se ele dilui ou não dilui, né? Capital. Então, esse startup base não é a linguagem do corporativo. Mas o corporativo precisa entender para conseguir dar o aporte, porque ele tem uma senioridade, uma jornada que ele vai agregar muito. E ali a gente fala muito na rede do Connect, que é a nossa potência de ampliar a rede das startups. De apresentar, de falar com fulano e falar, André, eu vejo uma potencial startup. Bate um papo, avalia e assim por diante. Do outro lado, uma grande parte das startups surge de ideias de quem não viveu o mundo corporativo. E aí não sabe como que é transitar um mundo burocrático, o jogo de influências, aquelas outras coisas que fazem parte de empreender. Porque empreender no Brasil já não é fácil. Esse mundo de startup tem um quê adicional. Então eu acho que esse te depara, quando a gente fala de linguagem, ele é muito importante. Então tem um repertório muito senior, que como que eu transito e agrego valor? E ao mesmo tempo, quando a gente faz as dobradinhas, que normalmente são trios de board para assessorar a startup, o que eles podem esperar? Para não ser uma governança que ingesse o processo, né? Porque a gente também não vai pedir tudo que, né, a gente fala de economia, capital aberto, aquela coisa toda, mas minimamente para você começar já com back to basic, porque você vai querer expandir, vai querer crescer. Então a tua governança tem que estar bem estruturada para dar o próximo passo também. E aí aproxima tanto os executivos desse mundo de inovação, essa nova linguagem, como as startups, né, com outras pessoas mais seniors para trocarem figurinhas e realmente agregar valor. Mas com certeza é um depara de linguagem e de mentalidade. Bom. E eu sempre falo que a gente acaba tendo muito contato com startups também, o quanto é importante esse outro olhar, essa outra perspectiva. Sempre tem para aprender com as grandes empresas. Porque se ela está consolidada no mercado, ela também já teve a fase dela de ter produtos, de validar produto, mercado, modelo de negócio. Como você consegue aprender com isso? Eu acho que muitas têm buscado isso também. Como que a gente acha esses caminhos mais ágeis, assim, dentro da empresa para conseguir absorver? E acho que uma coisa que a gente percebeu, né, na comunidade é que dores são comuns. Então, quando você fala da dor da startup A, uma fintech, uma health tech, qualquer outra,
São dores de crescimento, são dores com pessoas, gestão de conflito, são Pra coisas que você escalar. vê, né? Uhum. Você vive isso numa realidade de uma corporate ou não. Então, lógico que em escalas diferentes, mas acho que essa expertise de você somar competências chaves, e eu vejo que a startup ela é muito mais estratégica nisso de quando fala do smart money, porque ela normalmente, quando vai montar o board, ela já sabe que ela não quer só o dinheiro. Ela quer saber quem vai sentar na mesa, que é o que a gente falou de volta, para abrir portas, para fazer boas conexões, para dar bons insights. Então, acho que esse olhar estratégico faz bastante diferença. Tanto na carreira executiva, de estar vivendo um pouco essa velocidade da nova economia, porque senão eu brinco, né, que só ficar num lado, você não tem essa agilidade, e do outro lado, como que fomenta e se conecta de fato, né? As startups, como são muito novas geralmente, né, elas não têm ainda processos consolidados. Uma vez eu, conversando com um startupeiro, eu perguntei para ele, mas qual é o melhor processo, né, já que vocês não têm os processos consolidados? Ele falou, Quase um. O que é o processo? ele me respondeu que o melhor processo que eles têm é o de contratação. Por quê? Como não tem processo, você precisa de pessoas Pessoas que tenham muito aquele boas. perfil para fazer o que tem que ser feito, né? E que é o quê? Que é justamente, se você tem uma barreira na frente, né? Como eles não têm um processo, como eu enfrento essa barreira? Quebra uma barreira, porque se não quebrar a barreira, a Não vai startup evoluir. morre. Então esse é um pouco do mindset que a gente também, que as grandes corporações hoje, a gente acredita que a gente está precisando, né? Ter esse ímpeto, né, de inovação. E até dentro disso, Andrei, uma dúvida que eu tenho, né? Como a gente faz a gestão desses talentos para eles não migrarem também para as startups, né? Porque agora tem muito isso também, quero viver nesse mundo Google, que é diferente, tem puff colorido. Como que grandes empresas também têm esse olhar? Porque o intraempreendedor, ele é assim, o melhor talento muitas vezes que existe, né? Como que vocês mapeiam, identificam e faz essa gestão, né, desses talentos? Vamos lá. Como mapeia, né, identifica e faz a gestão. Primeiro, o mapeamento ele é feito, né? A gente sabe quem são os talentos, tá? Esse mapeamento ele é feito com alguns requisitos. Um dos requisitos é a entrega, né? Porque não adianta a pessoa ser super boa, super, né, agitada e um monte de ideia, mas não entrega, não tem resultado, né? Então, o resultado faz parte desse mapeamento. E depois, esse time, né, de talentos, de potenciais são identificados, a gente tem sim uma forma de como aprimorar, como colocar em valor esse potencial deles. Tá? Esse é o segundo. Você também falou de retenção. Para mim, retenção tem um ponto que é fundamental, é a liderança, a qualidade do líder. Então, o que faz realmente um colaborador ficar dentro de uma empresa tem vários requisitos, mas o que faz ele sair, geralmente, é um mau líder. É um líder ruim. Então, a qualidade do líder, para mim, é ponto. E, e como que. Veja, né? Essa pergunta pessoal aqui, Silvana, você me perdoe, né? Aproveitar que o Andrei está aqui hoje. Fica à vontade. 25 anos na mesma empresa, Andrei. Como que você foi adaptando também a tua liderança? Porque não só pela geração que está vindo, né, de profissionais diferentes, mas até pelo ambiente, o cenário, né? Então, antes você falou que o carro era visto de uma forma, agora é muito mais pela experiência do usuário. Eu gosto daquele termo do job to be done, então nem sempre você está concorrendo só com outras marcas de carro, você está concorrendo com Uber, né, outras formas de mobilidade. Como que você se viu ao longo desse tempo, assim, se desafiando, né? Já vi que foi bem desafiador, pela risada. Mas como que foi essa jornada para você? Quanto tempo mais a gente tem aqui conversando? Isso fica pro Ah, próximo meu próximo podcast. Não, mas excelente. Não, veja, eu dentro da Renault, assim, eu tenho 25 anos. Como eu falei, eu sou um apaixonado pelo desenvolvimento de produtos, né? Então eu trabalhei 15 anos desenvolvendo powertrains, né? Então eu fui Acho que é só traduzindo powertrains, que é o obrigado. famoso motor que todo Motor. mundo conhece. Motor. A Então, linguagem. isso é bem importante. A gente acabou de falar de linguagem, né? Então, 15 anos desenvolvendo motores, como líder de desenvolvimento de alguns motores aqui no Brasil. Agora, há 10 anos nessa área de desenvolvimento de plataformas, sistemas eletrônicos, software, inovação.
Mas eu tive também a oportunidade de, como eu falei, eh, trabalhar em diversas áreas dentro da empresa, mas também em alguns países. Então, o fato de trabalhar na França, de trabalhar na Argentina, de oxigenar, de ver o diferente, também isso me incentivou muito né, a continuar dentro de uma mesma empresa, porque você acaba no final aprendendo muito. Porque você está só numa empresa, que é só uma empresa, né? Você acaba aprendendo muito e a partir do momento que você aprende, você se desenvolve, isso é motivante, é motivador. Então, isso é o que me faz ficar, né? É toda essa capacidade de poder aprender, de poder encontrar o novo. Agora, o que eu vi, né, nessa evolução durante todo esse tempo, sim, a gente, sabe, a evolução tecnológica, eu costumo dizer que o automotivo é como se fosse a bola da vez, né? O hotel já foi, né? Então, assim, teve o Airbnb que apareceu, né? Então, enfim, o automotivo é a bola da vez. Por quê? Porque a gente tem uma ruptura tecnológica acontecendo cada vez mais rápido, modelos de negócio com a nova mobilidade aparecendo, onde dá muitas oportunidades de negócio, tá? Mas, sobretudo, a gente tem que ter uma visão muito holística sobre essa transformação da mobilidade, por quê? Porque alguns anos atrás, a gente via a mobilidade focado no que era muito novo naquele período, há uns 5, 8 anos atrás, que era o quê? Era a tecnologia do mundo automotivo que estava evoluindo rapidamente. Onde a gente falava, naquele momento a gente falava, o que que é a nova mobilidade? Ah, a nova mobilidade é o carro todo, o carro elétrico e o carro conectado. Mobilidade hoje, né? Então, agora quando a gente vê a nova mobilidade, a gente não pensa mais na tecnologia em si, a gente tem que ver de uma forma mais holística. Então, para mim, a nova mobilidade, ela é uma mobilidade sustentável, uma mobilidade segura, uma mobilidade inclusiva. E daí depois, como é que você faz com essa nova mobilidade, como você gira o teu negócio em torno de tudo isso, né? É dessa forma que eu vejo a nova mobilidade. E aí gera muitas oportunidades. Acho que aqui complementando, né, quando a gente fala, né, de quem estiver nos ouvindo, se você se perguntar como que era a tua versão 10 anos atrás, como que é hoje, a gente teve que se reinventar. Então, para mim, assim, uma palavra-chave que eu amo de paixão é lifelong learning. Ninguém se basta com o que aprendeu na faculdade. Cada vez mais, você falou um pouquinho né, no começo da jornada de marketing. Marketing você aprendia lá na matriz BCG e tal, e olha só, dando influenciadores, economia digital, uma série de outras coisas que é constante. Então, cada vez mais, qual é o ambiente que você está circulando, que repertório que você está realmente, né, absorvendo, que pessoas que te inspiram. Cada um vai ter uma forma. Tem gente que quer ler, tem gente que quer assistir. A gente está muito nessa frequência, né, dos segundos, que não gostei da temática, rola a página e tal. Cada um vai encontrar a sua maneira. Mas o importante é, parado não dá para ficar. Então, qual que é a forma que cada um vai encontrar e vai se conectar? Para a gente falar um pouquinho dessa evolução. Porque daqui 10 anos a gente vai estar no mercado ainda, né? Pretensão de muitos no passado era se aposentar com X anos, a gente vai viver mais. Então, o que que a gente quer fazer dessa vida? Seja continuar numa empresa ou empreender, eu acredito muito numa carreira slash, que são as barrinhas, né? Sou executivo, barra conselheiro, barra investidor, enfim. Eu acho que essa reflexão é importante para cada vez mais de forma sistêmica a gente pensar que profissional sistêmico, holístico, a gente quer se tornar, pensando numa jornada, né? Não só de carreira, mas de vida, de entrega, de propósito. Então, acho que tem bastante coisa aí para refletir. Pedra parada cria limo, né? Por isso que Rolling Stones. Adorei! Rolling Stones. Adorei! Mas acho que indo para o fechamento, porque o nosso tempo está voando, né? Queria estar pedindo para a Aline, né, dar suas mensagens finais. Você vive num ecossistema, você absorve isso no dia a dia das maiores dificuldades, tanto das corporates, dos startupeiros, né, que a gente chama, mas de quem circula neste ambiente. Então, que dicas que você daria para as pessoas realmente ampliarem o repertório e viverem um pouco dessa filosofia? E depois eu passo para o Andrei. Bom, vejo assim de duas formas. Acho que quando a gente vai se conectar, tem que ter propósito. Eu aprendi muito isso aqui, né, por viver esse ecossistema. Não é só por se conectar, tem que ter uma intenção. Então, participar dos eventos não é estar ali só de corpo presente. Tem que fazer sentido, tem que ver como que isso se conecta na tua trajetória, na tua experiência. Se conectar de verdade com as pessoas. Eu acho que hoje com as redes sociais a gente também fica um pouco distante
esses bate-papos gostosos de tomar um café. Eu acho que tem que ter essa intenção, esse propósito de conhecer. E inovação, de uma certa forma, ela não pode ser vaga. Eu acho que eu percebo muito isso assim, que tem que estar conectado a uma estratégia. Aí eu vou falar de intenção dentro da empresa ou dentro da startup, ela tem que ter um algo maior, assim, porque senão a gente sempre brinca, vira aquela espuma da inovação. E por isso que muito projeto é falido, às vezes já começa a falir. Então é importante, assim, que isso esteja de fato conectado à estratégia da empresa. Isso que o Andrei me trouxe, assim, é muito rico, porque perceba que é sempre sobre pessoas. É sempre o olhar para o cliente, para o usuário, é sempre olhar para dentro, como que a gente, né, tem os talentos, retém talentos, mas é sempre sobre pessoas, né? Os processos vêm depois, né? Mas eu acho que inovação é isso, como que a gente cocria junto, como que colabora. Então, para mim, que vivencio isso, é um encantamento, assim, mas é porque, de fato, a gente vê a inovação acontecer. Já falou um pouquinho sobre ROI, né, e como que gera impacto. Acho que esse é o grande desafio da inovação, como que tangibiliza tudo isso. Mas tem muita coisa boa rolando no ecossistema, essas conexões entre empresa, startup, governo, universidade. Então, para mim, eu acho que se você quer viver isso, experiencie isso de uma forma bem verdadeira, com propósito, com intenção. Né? A Hot Milk mesmo tem N eventos por mês, eu acho que é legal vir e entender como é que é isso, vivenciar, mas tem. Super, muito legal. Andrei, qual que é a tua mensagem final? Então, assim, quem está nos ouvindo, acho que falando um pouquinho da tua experiência de jornada pessoal, de olhar para a inovação de uma maneira sistêmica, de ampliar essas conexões, enfim. Então, quais seriam suas dicas? É. O, Se a gente for pensar em país, né, nosso país, o Brasil, a gente compete com outros países. Então, se a gente for falar dos países asiáticos hoje, eles estão dando passos largos em termos de inovação. Né? Se a gente for pensar em China, Índia, é impressionante. Eles têm justamente o que você acabou de falar. Eles têm uma estratégia e eles seguem essa estratégia. Então, definir uma boa estratégia para inovação é fundamental. Esses países utilizam muito o ecossistema. Esse é um grande diferencial deles também. Tá? E no nosso país, a gente tem um potencial gigante, né? Com muitas universidades, com muitos institutos de pesquisa, com muitas linhas que podem ser aproveitadas junto ao governo para que a gente aplique a inovação, né? Só que não pode, tem que ter a estratégia para que não vire a espuma, né? Eu costumo usar esse termo também, né? Para que não vire a espuma. Então, a gente tendo essa estratégia, a gente sabendo utilizar o ecossistema, existe um potencial muito grande no nosso país. Agora, voltando para aquilo que é o do humano, né? O do ser humano. Para que isso seja feito, precisa sim ter o primeiro impulso, dar o primeiro passo, precisa empreender, intraempreender, precisa ter esse protagonismo. Então a dica que eu dou é, não pense que não existe inovação da porta para fora da sua empresa. Tem muito potencial de inovação. Então, essa conexão que você tanto traz, né, Sil, é super importante. Estar conectado de verdade. Né? Então essa é a dica. Existe um potencial enorme, grandes oportunidades. Precisa só dar o primeiro passo e ter a coragem de empreender ou intraempreender. Eu acho que aqui a dica que eu daria, né, para quem está nos ouvindo, a gente fala muito de inovação, as pessoas imaginam que vai ter uma área, X pessoas trabalhando e que é a responsabilidade deles. Aqui acho que a reflexão é muito mais da tua jornada individual. Como que você está ampliando o repertório, com quais pessoas você está se conectando, em que ambientes você está frequentando, porque você só vai ter novos estímulos a partir de novas vivências. Eu acho que este olhar desde coisas simples. Quando a gente fala que a gente é gerenciado pelos algoritmos que a gente segue, né? Porque tá aí, quais são outras pessoas que você vai seguir, e-mails que você vai circular, porque, de novo, uma das competências chaves é nexualismo, que é ligar os pontos. Então, quando a gente fala, viu uma startup A com uma dor B, não é tua responsabilidade necessariamente, mas você vai chamar alguém e vai falar, putz, que tal você conhecer e apresentar? Porque as pessoas esperam sempre do outro e acham que realmente é do outro a responsabilidade de criar algo. E aqui acho que a provocação é o tamanho da cadeira que você está ocupando hoje parte muito de você. Deixe o poder de você assumir o seu papel, mas pensar mais além de como que você influencia o meio que você está vivendo. Então seria a minha contribuição aí,
Porque senão as pessoas imaginam que sempre inovação vai ter alguém, um Andrei, que vai estar pilotando tudo. E não necessariamente. Acho que vai partir de cada um, né, esse protagonismo que a gente falou desde o início. Então, mais uma vez, super obrigada, né, pela contribuição. O bate-papo foi riquíssimo, daria para a gente continuar os próximos capítulos, pensar na nossa jornada plano B e C aqui. E mais uma vez a todos, obrigado e um agradecimento final para nos seguir e nos acompanhar com os novos episódios. Ela